R$ 200.000 investidos. Quanto isso gera por mês, todo mês, sem você levantar um dedo? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas nunca faz com honestidade. Não porque não querem a resposta, porque tem medo de que a resposta seja decepcionante. Então preferem não perguntar, preferem continuar acreditando que precisam de muito mais, que ainda está longe demais, que não é hora de calcular. Mas eu vou calcular hoje com você, com números reais, com a matemática que aprendi ao longo de décadas investindo na Bolsa Brasileira, comprando participação em empresas sérias, recebendo dividendos enquanto o mundo dormia. Não vou te vender esperança vazia. Vou te mostrar o que R$ 200.000 realmente fazem quando estão no lugar certo, na mão de quem sabe esperar. Comecei com 9 anos de idade, a correria nas ruas de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não havia herança, não havia rede de proteção, não havia ninguém para me puxar de baixo. O que havia era observação. Abaixado no chão, lustrando o couro do sapato dos outros, eu aprendia a olhar para quem tinha paz e quem não tinha. E o que eu observei repetidas vezes ao longo de anos é que a paz não vinha do salário, vinha de algo diferente. Vinha de quem tinha construído uma renda que não dependia de acordar segunda-feira de manhã. Levei anos para entender o que era isso, mas quando entendi, não parei mais. Então vamos falar de R$ 200.000 investidos em ações de empresas boas, empresas que pagam dividendos com consistência, que têm posição dominante no setor, que geram caixa independente do humor do mercado ou do noticiário político. Não estou falando de especulação, não estou falando de comprar ação esperando que o preço suba para vender mais caro. Estou falando de comprar participação num negócio que trabalha para você, que distribui resultado todo mês ou todo trimestre, enquanto você faz outra coisa. Quanto isso gera? Depende de onde você investe. E é aí que a conversa fica interessante. Existem empresas na Bolsa Brasileira que historicamente pagam entre 6% e 8% ao ano em dividendos, considerando apenas o que distribuem diretamente ao acionista, sem contar valorização do papel. Não são promessas, são históricos documentados, balanços auditados, resultado real distribuído ao longo de anos. Empresas de energia elétrica, de saneamento, de transmissão, algumas do setor financeiro, empresas que vendem produto que o brasileiro vai continuar precisando, não importa quem esteja no governo, não importa se a economia cresceu ou não, vamos fazer a matemática sem embelezamento. R$ 200.000 investidos numa carteira que paga 6% ao ano em dividendos, geram R$ 12.000 por ano. R$ 12.000 divididos por 12 meses são R$ 1.000 por mês. Isentos de imposto de renda para pessoa física, direto na conta, sem taxa de administração, sem gerente tomando fatia, R$ 1.000 por mês. Para muita gente esse número parece pequeno. E talvez seja dependendo de onde você mora, dependendo de quanto você gasta, dependendo do que você espera dessa renda. Mas antes de descartar o número, eu preciso que você entenda o que ele representa. Não é o valor que importa primeiro, é o princípio. Esse R$ 1.000 chegou sem você trabalhar, chegou enquanto você dormia, chegou enquanto você estava com a família, enquanto estava doente, enquanto estava viajando, enquanto estava simplesmente vivendo. O trabalho que gerou esse rendimento foi feito pelas empresas, pelos funcionários delas, pela estrutura operacional delas. Você só precisou ter a paciência de comprar e segurar. Agora vamos subir a régua. Se a carteira paga 8% ao ano, os mesmos 200 mil geram 16 mil por ano. R$ 1.333 por mês, todo mês. E se você reinvestir os dividendos por alguns anos antes de começar a sacar, se você deixou esse capital crescer por mais tempo antes de ligar a torneira,
Aí os números mudam de forma que parece impossível, mas não é. Acompanhei ao longo da minha vida pessoas que chegaram a esse estágio de maneiras diferentes. Vi um sujeito que trabalhou 20 anos como professor, nunca ganhou salário alto, mas nunca gastou mais do que precisava. Todo mês separava uma parte do que entrava e comprava ação de empresa boa. Não gráfico, não especulação, não dica de amigo. E empresa que ele entendia, que gerava caixa, que pagava dividendo. Quando chegou perto dos 50 anos, o dividendo mensal dele já pagava boa parte das contas. Não era rico pelo padrão que a televisão vende, mas era livre. E liberdade, aprendi cedo, vale muito mais do que a maioria do que a televisão vende. Mas voltemos ao número que o título promete. R$200 mil. Quanto isso gera por mês? A resposta honesta é entre R$1.000 e R$1.500 por mês, dependendo da qualidade da carteira, da consistência dos dividendos e do momento em que você comprou. Numa carteira bem montada, com empresas sólidas, esse valor tende a crescer ao longo dos anos, porque as empresas boas aumentam seus dividendos com o tempo. Hoje R$1.000, daqui a 5 anos pode ser 1.300, 1.500, sem você ter colocado mais um centavo. Mas tem algo nessa conversa que a maioria pula, e é exatamente onde a mudança de perspectiva acontece. A pergunta não é apenas quantos 200 mil geram. A pergunta é, o que você faz com esse dinheiro chegando todo mês sem depender do seu esforço direto? Quando eu era jovem e ainda engraxava sapato, não entendia a diferença entre renda de trabalho e renda de patrimônio. A diferença é simples, mas as consequências são imensas. Renda de trabalho para quando você para. Você fica doente, a renda para. Você se aposenta, a renda cai. Você perde o emprego, a renda desaparece. Renda de patrimônio não para. Ela continua chegando enquanto as empresas continuam operando. E empresas boas operam por décadas. Conheci um empresário que tinha construído uma empresa razoável ao longo da vida, vendia bem, empregava bastante gente, mas todo o patrimônio dele estava dentro do negócio. Quando a empresa enfrentou uma crise setorial, ele não tinha nada fora. A renda parou quase da noite para o dia. Teve que recomeçar com mais de 60 anos. Não porque era incompetente, porque nunca tinha construído renda fora do trabalho. Esse é o risco que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Risco de dependência total de uma única fonte. E esse risco cresce invisível, silencioso, até o momento em que aparece e não dá mais para ignorar. R$200 mil em dividendos não resolve tudo, mas resolve a dependência, mesmo que seja parcialmente. Mesmo que o R$1.000 por mês cubra apenas uma conta, apenas uma parte do aluguel, apenas a alimentação do mês. O fato de que parte da sua vida está coberta por uma renda que não exige o seu esforço direto, muda a relação que você tem com o trabalho, com o dinheiro, com o tempo. Você continua trabalhando, mas não porque não tem escolha, porque quer. E essa diferença que parece sutil é a diferença entre prisão e liberdade. Vamos agora para a matemática emocional. Porque número sem emoção não muda comportamento. Imagine que você tem 200 mil investidos em boas empresas pagadoras de dividendos, toda terceira semana do mês cai na sua conta. Não é salário, não é bônus, é participação no lucro de empresas que continuam funcionando independente de você. Chegou enquanto você estava num feriado com a família, chegou no mês em que você ficou doente e não trabalhou bem, chegou no mês em que o seu chefe te estressou, chegou mesmo quando o noticiário disse que o mercado estava em crise.
você olha para esse extrato com uma sensação diferente. Não é alívio de fim de mês, é algo mais silencioso e mais profundo. É a certeza de que parte do seu futuro não depende só de você se manter em pé. Isso muda o cérebro, muda a negociação salarial porque você não está desesperado. Muda a relação com o chefe porque você tem uma saída, mesmo que não vá utilizá-la agora. Muda a forma como você toma riscos na carreira porque uma parte do chão não some se você der um passo em falso. Acompanhei gente que alcançou esse estágio e vi a transformação acontecer em tempo real, não no patrimônio, na postura, no jeito de falar, na calma de quem sabe que não vai afundar se o mês for difícil. Agora, eu preciso ser honesto sobre o que R$200 mil em dividendos não fazem. Não te aposentam. Se você mora numa grande capital brasileira e tem padrão de vida que exige 4, 5, 6 mil reais por mês, não te dão conforto total se você tem filhos em escola particular, financiamento de carro, aluguel caro. Para quem vive com esse nível de despesa, R$1.000 por mês é complemento, não substituto. Mas aqui está a pergunta que muda a conversa. Quantas das suas despesas atuais existem porque você trabalha? Pensa com calma. O carro que você precisa porque o horário do trabalho não casa com o transporte público. A roupa social que você compra porque a empresa exige o delivery de toda semana porque você chega exausto e não tem energia para cozinhar. A academia, cara, que você mal frequenta porque não sobra tempo. A viagem de fim de ano, cara, porque são os únicos dias do ano em que você realmente descansa. Boa parte do que você gasta existe como consequência direta de trabalhar. Quando você remove o trabalho ou reduz a dependência dele, essas despesas encolhem naturalmente, não por sacrifício, porque deixaram de fazer sentido. Não estou propondo que você largue tudo amanhã. Estou mostrando que a matemática da liberdade financeira tem duas variáveis, não uma. Não é só quanto o patrimônio gera, é quanto você precisa que o patrimônio gere. E esse segundo número é muito mais maleável do que parece. Vi pessoas que achavam que precisavam de R$5.000 por mês para viver bem. E quando pararam de trabalhar, descobriram que 3.000 resolviam com muito mais tranquilidade. Porque o que gastavam a mais era o custo invisível do trabalho. Vamos agora falar de um conceito que aprendi na prática e que não aparece em nenhum livro de finanças com esse nome, mas que é real e tem peso enorme. Chamo de velocidade de geração do dividendo. Quando você compra uma empresa boa por um preço razoável e o dividendo dela cresce ao longo dos tempos, o rendimento que você recebe sobre o capital original vai aumentando sem que você precise fazer nada. Você comprou a ação de uma distribuidora de energia por um preço que representava 6% de dividendo. 5 anos depois, a empresa cresceu, o lucro cresceu, o dividendo cresceu. Sobre o preço que você pagou originalmente, agora o rendimento é 8%, 9%. Esse fenômeno silencioso é o que separa quem investe com método de quem fica trocando de ativo toda semana, perseguindo rendimento maior. Seus 200 mil investidos hoje, numa boa carteira de dividendos, não geram R$1.000 por mês para sempre num valor fixo. Geram R$1.000 por mês hoje e tendem a gerar mais no futuro, porque as empresas boas crescem o dividendo ao longo dos anos. Isso é o que eu chamo de patrimônio vivo. Não é número estático. É estrutura que respira, que cresce, que trabalha para você mesmo enquanto você dorme. Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não chega em casa reclamando da vida. E essa é a diferença fundamental entre renda de trabalho e renda de dividendo. Uma tem limite físico, 24 horas por dia,
energia humana finita, desgaste real. A outra não tem limite. Quanto mais tempo você deixa trabalhar, mais ela produz. Agora, eu preciso falar de um erro que vejo repetir com uma frequência que me incomoda. As pessoas chegam a 200 mil em patrimônio e ficam ansiosas, querem mais, querem chegar logo aos 500, ao 1 milhão, ficam mexendo na carteira, trocando ativo, perseguindo o que subiu mais, saindo do que caiu, e nesse movimento constante pagam corretagem, pagam imposto, perdem o dividendo de quem já estava consolidado e entram em empresa que não conhecem só porque alguém disse que ia subir. Já acompanhei isso de perto. Uma pessoa que chegou a 250 mil investidos com muito sacrifício e muito tempo. Carteira razoável, recebia dividendo consistente todo mês, mas um dia conversou com um colega de trabalho que tinha dobrado o dinheiro em 6 meses numa ação de empresa de tecnologia. Resolveu mudar a estratégia. Em 2 anos tinha 350 mil. Em mais um ano tinha 180. Voltou para baixo do ponto de partida porque perdeu o método no caminho. Não porque era burro, porque confundiu acumulação com velocidade. Achou que mais rápido era melhor. E no mercado, quem persegue velocidade geralmente paga caro por ela. O dividendo não é glamouroso, não tem história emocionante, não viraliza em rede social, mas funciona há décadas. Funciona porque é o produto real de empresas reais vendendo produto real para gente real que precisa daquilo todo mês. Quando eu compro participação numa empresa de saneamento, estou comprando a certeza de que as pessoas vão continuar precisando de água tratada. Não importa quem ganhar a eleição, não importa se a bolsa subiu ou caiu. A empresa vai continuar faturando, vai continuar gerando caixa, vai continuar distribuindo resultado. Isso é o que eu quero que você entenda quando pensa em 200 mil reais investidos. Não é número numa tela, é participação em negócios que funcionam independente de você. Agora vamos falar do que muda na sua vida quando essa renda está presente. Não estou falando de aposentadoria completa, estou falando do que acontece quando você tem R$1.000 chegando todo mês sem esforço, além do seu salário, ou além de qualquer outra renda que você já tem. Você para de trabalhar por desespero e começa a trabalhar por escolha. Essa mudança parece pequena, mas é transformadora. Quem trabalha por desespero aceita qualquer coisa. Aceita humilhação, aceita salário menor do que merece, aceita jornada que destrói a saúde porque não tem saída. Quem trabalha por escolha negocia diferente, recusa o que não respeita, escolhe o que tem sentido. Você passa a olhar para emergências com menos pânico. O carro que quebra no pior momento, a conta médica que aparece sem aviso, o imprevisto que transforma o mês em pesadelo. Para quem depende exclusivamente do salário, cada emergência é uma ameaça à estabilidade inteira. Para quem tem renda de dividendo complementando, a emergência é problema, não catástrofe. Você começa a pensar diferente sobre o tempo. Quando parte do seu mês está coberto por renda que não exigiu presença, o tempo ganha outro valor. Cada hora livre deixa de ser folga e passa a ser escolha. E tem um efeito que poucos mencionam e que consideram um dos mais importantes: a saúde. Estresse crônico de quem depende de um único emprego para tudo tem custo físico real. Pressão, insônia, irritabilidade, imunidade baixa. Não é fraqueza, é biologia respondendo à ameaça permanente. Quando parte dessa pressão é aliviada porque parte da renda está garantida, o corpo responde, às vezes de formas que surpreendem. Conheço gente que resolveu o problema de saúde que carregava há anos no momento
em que a situação financeira ficou menos precária. Não é coincidência, é causa e efeito. Voltemos ao número, porque a parte emocional importa, mas a matemática precisa estar clara. R$200 mil numa carteira de dividendos. Estamos falando de algo entre 6% e 8% ao ano de rendimento em dividendos para uma carteira bem montada em empresas sólidas da Bolsa Brasileira. Isso dá entre 12 e 16 mil reais por ano, entre R$1.000 e R$1.333 por mês. Mas aqui entra outro fator que preciso mencionar com clareza: a isenção de imposto de renda sobre dividendos para a pessoa física. O dividendo que você recebe de empresas brasileiras listadas em bolsa não tem imposto de renda na fonte para a pessoa física. Ele chega limpo, não tem gerente de banco para pagar, não tem taxa de administração, não tem performance fee. O que a empresa distribui é o que cai na sua conta. Essa característica, que parece detalhe, faz diferença significativa quando você compara com outras formas de renda passiva. Na poupança, o rendimento é pequeno e ainda tem imposto. No Tesouro, há imposto na saída. Em muitos fundos, há taxa de administração que corrói o rendimento ao longo dos anos de um jeito que a maioria não percebe até fazer a conta. O dividendo de ação de empresa boa para a pessoa física chega sem essas reduções. R$12 mil por ano, isentos de imposto de renda, é diferente de R$12 mil brutos em qualquer outra aplicação que cobra imposto na saída. Agora, uma pergunta que vale a pena fazer em voz alta. Por que a maioria das pessoas nunca chega a R$200 mil investidos? Não é falta de renda. Conheço gente que ganha bem e não tem R$15 mil guardados. Conheço gente que ganha metade e está construindo patrimônio com consistência. A diferença não é o salário, é a ordem das prioridades. Quem constrói patrimônio separa o investimento antes de gastar. Não investe o que sobra, investe primeiro e vive com o que resta. Essa inversão simples, aplicada com consistência por anos, é o que transforma a renda média em patrimônio real. Quem não constrói, gasta conforme ganha. Aumenta o padrão de vida cada vez que aumenta a renda e descobre no fim do mês que sobrou pouco ou nada. Não porque foi irresponsável, porque a lógica da maioria é consumir agora e guardar o que sobrar. E o que sobra é quase sempre menos do que o planejado. Mas essa conversa não é sobre como chegar a 200 mil. O tema de hoje é o que acontece depois que você chegou. Então vamos entrar num território que pouca gente explora com honestidade. O que a vida parece quando você tem essa renda chegando todo mês. Não é euforia, não é a sensação de ter vencido. É algo mais tranquilo e mais profundo. É a consciência de que você não está mais totalmente exposto, que o mundo pode chacoalhar, o emprego pode ficar difícil, a economia pode passar por ciclo ruim e você tem alguma base que não depende disso tudo. É como a diferença entre estar num barco no meio da tempestade sem âncora e estar num barco com âncora. A tempestade é a mesma, o barco é o mesmo, mas a sensação é completamente diferente. Passamos por muitas tempestades neste país. Vivi o plano Collor, vivi a hiperinflação que comia o dinheiro das pessoas antes que conseguissem gastar. Vi a crise de 2008 assustar quem tinha pouco tempo de mercado. Em cada um desses momentos, quem tinha renda de dividendo de empresa boa atravessou diferente de quem dependia só de salário ou de especulação. Não sem dano, mas com mais estabilidade, com mais margem para esperar a tempestade passar. E depois que passava, quem tinha mantido a posição, quem não havia vendido no desespero, saía numa situação melhor do que entrou, porque as boas empresas continuaram operando, continuaram
distribuindo dividendo e os que ficaram colheram esse resultado. Agora vou te falar de algo que não é frequentemente discutido em conteúdo sobre finanças: o efeito do dividendo reinvestido. Se você está numa fase da vida em que ainda não precisa sacar os dividendos, se ainda tem renda de trabalho suficiente e reinveste o que recebe comprando mais ação, o crescimento do patrimônio acelera de uma forma que no começo não parece real. Seus 200 mil geram 12 mil por ano. Você reinveste os 12 mil. No segundo ano, não tem 200 mil para gerar dividendo. Tem 212 mil. O dividendo desse ano é um pouco maior. Você reinveste de novo. No terceiro, 225 mil e assim vai. Em 10 anos, sem colocar R$1 a mais do próprio bolso, reinvestindo apenas o dividendo recebido, sua posição cresce de forma significativa. E o dividendo que você recebe por mês, quando finalmente decidir sacar, é materialmente maior do que os R$1.000 do começo. Isso é o que chamo de paciência com recompensa visível. Você não precisa acreditar na promessa, você vê o número crescer no extrato. Plante, regue, não arranque. Mas há um momento em que sacar faz sentido, em que ligar a torneira e começar a viver da renda de dividendo é a decisão certa. E quando esse momento chega, a mudança na relação com o dinheiro é radical. Você deixa de medir o tempo em salários e começa a medir em dividendos. Não é quando entra o pagamento do mês que você verifica o extrato com ansiedade. É quando os dividendos chegam, e chegam de um jeito diferente, sem a sensação de que você vendeu horas para receber, com a sensação de que você colheu o que plantou. Tem uma frase que repito há décadas e que continua sendo verdade depois de tudo que observei. A diferença entre quem depende do salário e quem vive de dividendo não é de renda, é de tempo. Quem tem dividendo escolhe como usa o tempo. Quem depende só do salário vende o tempo para não ficar sem nada. E o tempo, aprendi da forma mais concreta possível quando era garoto no Brás, é o único recurso que não volta. Dinheiro você pode perder e recuperar, tempo não. Agora vamos conversar sobre o que acontece quando você combina a renda de dividendo com uma vida calibrada para ela. Não estou propondo austeridade extrema. Não estou dizendo para você viver como um monge. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre gastar para compensar o estresse do trabalho e gastar pelo prazer genuíno de viver bem. Muito do que as pessoas consomem existe para compensar alguma coisa. A viagem cara porque trabalharam 10 meses sufocados e precisam de 2 para respirar. O restaurante caro toda semana porque não tiveram energia de cozinhar em casa. O carro mais do que o necessário porque é o único lugar onde passa um tempo agradável no dia, ouvindo música no trânsito. O entretenimento compulsivo porque o cérebro precisa desligar do que não quer pensar. Quando o estresse da dependência total do emprego diminui, o consumo compensatório também tende a diminuir, naturalmente, porque a necessidade que ele supria encolheu. Isso significa que os R$200 mil gerando R$1.000 por mês podem, na prática, valer mais do que parecem, porque ao mesmo tempo em que essa renda chega, parte das despesas que existiam como compensação começa a encolher. A matemática da liberdade não é só de entrada, é de saída também. Vamos agora para um ponto que separa o investidor paciente do especulador ansioso e que tem tudo a ver com o que você sente quando o mercado cai e as suas ações caem junto. Quando você compra ação pensando em vender mais caro, a queda é catástrofe.
Você perdeu dinheiro no papel e o impulso é vender antes que piore. Esse impulso, agido no momento errado, transforma a perda no papel em perda real. Quando você compra a ação pensando no dividendo que ela vai pagar, a queda muda de significado. A empresa continua operando, o dividendo continua chegando. E o preço menor significa que, se você comprar mais, vai receber proporcionalmente mais dividendos sobre o capital novo investido. Essa diferença de perspectiva não é técnica, é psicológica. E é o que separa quem constrói patrimônio de quem destrói nas crises. Passei por momentos em que o mercado caiu de forma abrupta e quem estava ao meu redor entrava em pânico. Gente competente, inteligente, que havia construído posição relevante, vendendo porque o preço caiu e o medo foi maior do que o conhecimento, e saindo exatamente no momento em que deveria estar comprando, não vendi. Não porque era mais corajoso, porque entendia o que tinha. Sabia que as empresas da minha carteira continuavam gerando caixa, continuavam vendendo produto essencial, continuavam distribuindo resultado. O preço na tela caiu, o negócio não mudou. E quando o mercado se recuperou, como sempre se recupera em algum momento, minha posição estava intacta e os dividendos que chegaram durante o período de queda estavam reinvestidos a preço mais baixo. Isso é o que paciência faz por um patrimônio. Não é passividade, é convicção. Agora quero fechar esse raciocínio com algo que vai além do número. 200 mil reais investidos em boas empresas pagadoras de dividendos não é o destino final, é um ponto na jornada, um ponto importante, concreto, com consequências reais na vida de quem chegou até ali. Mas um ponto, o que esse ponto representa é o início de uma relação diferente com o dinheiro, uma relação onde o dinheiro trabalha para você, não o contrário, onde parte da sua liberdade está comprada, não prometida para um dia futuro indefinido. E quando você experimenta isso, mesmo que seja R$1.000 por mês chegando sem esforço direto, a mentalidade muda. Você entende na prática, não na teoria, o que é renda passiva. Você sente a diferença entre esperar o salário e receber o dividendo. E essa diferença sentida no corpo muda como você toma decisões dali em diante. Você começa a ver cada real gasto com outros olhos, não com culpa, não com avareza, com clareza. Esse real gasto agora, se fosse investido, quanto geraria por mês daqui a 10 anos? Não é pergunta que paralisa, é pergunta que calibra, que ajuda a separar o que tem valor real do que tem valor de aparência. E a aparência, aprendi desde criança, não paga a conta quando o mês aperta. Vi ao longo da vida pessoas que construíram patrimônio de aparência. Casa grande, carro importado, viagem toda a temporada. Por fora, riqueza. Por dentro, dependência total de que o emprego continuasse, de que o banco continuasse emprestando, de que nada saísse dos trilhos. Um sujeito que acompanhei por anos vivia assim. Ganhava bem, gastava tudo, às vezes mais do que tudo. Quando a empresa onde trabalhava passou por reestruturação e ele foi desligado, não tinha 3 meses de reserva, a aparência desmoronou em menos de um ano. Teve que vender o carro, renegociar o imóvel, simplificar de forma dolorosa o que poderia ter sido simplificado com escolha, mas acabou sendo simplificado por necessidade. Necessidade é o pior momento para simplificar, porque quando você simplifica por necessidade, perde mais do que quando simplifica por escolha. Quem chega a 200 mil reais investidos em dividendos, chegou porque em algum momento escolheu simplificar
escolheu não trocar de carro quando podia, escolheu não reformar a cozinha quando estava boa o suficiente, escolheu não parcelar uma viagem em 12 vezes. E essa escolha, repetida com consistência, acumulou, transformou-se em capital que agora trabalha de volta. Esse é o ciclo virtuoso que poucos conseguem iniciar, mas que quando iniciado não para mais sozinho. Deixa eu fechar com a matemática completa, porque quero que você saia daqui com clareza sobre o que R$200 mil realmente significam mês a mês na prática, numa carteira bem montada de ações pagadoras de dividendos, com empresas de setores resilientes, histórico consistente de distribuição e compradas a preço razoável. Você pode esperar entre 6% e 8% ao ano em dividendos diretos, sem considerar valorização do papel. Apenas o que as empresas distribuem. 6% sobre 200 mil são R$12 mil por ano, R$1.000 por mês, isentos de imposto de renda para a pessoa física. 8% sobre 200 mil são R$16 mil por ano, R$1.333 por mês, isentos de imposto de renda para a pessoa física. Se você reinvestir esses dividendos por 5 anos antes de começar a sacar, sem colocar nada mais, apenas deixando trabalhar, sua posição cresce, em 5 anos reinvestindo dividendos de 6%, você tem aproximadamente R$268 mil gerando dividendo. O rendimento mensal, que antes era R$1.000, agora está mais perto de R$1.340 por mês, sem ter colocado um centavo a mais. Em 10 anos de reinvestimento, o número fica mais impressionante. A posição chega próximo de 360 mil e o dividendo mensal aproxima-se de 1.800 por mês. Não é mágica, é matemática. É o mesmo princípio dos juros compostos que todo mundo aprende na escola e quase ninguém aplica com paciência suficiente para ver o efeito real. Agora, some isso a qualquer outra renda que você já tenha. Some ao salário, se ainda trabalha, some à aposentadoria, se já chegou lá. Esse valor chegando todo mês, sem exigir sua presença, sem depender do seu humor, sem precisar que você esteja bem para acontecer, transforma o que você tem em algo estruturalmente mais sólido. E o objetivo não é o número máximo. O objetivo é a paz que vem de saber que parte do chão está firme, mesmo que o restante balance. Passei décadas construindo isso na minha vida. Não a pressa de chegar logo, a consistência de não sair do método quando ficava difícil, de não vender quando o mercado assustava, de não trocar de empresa boa por empresa quente, de receber o dividendo, reinvestir e deixar o tempo fazer a parte mais pesada. E chegou um momento, que eu não consigo precisar exatamente quando, em que o dividendo mensal que chegava era maior do que muitas despesas do mês, e depois maior que todas, e depois maior que o salário que eu recebia de qualquer outro lugar. Não foi de repente, foi gradual, silencioso, quase invisível mês a mês, mas ao olhar para trás, a diferença era absurda. R$200 mil não é o fim, é o começo de uma nova relação com o dinheiro, onde você para de ser o único a trabalhar no seu projeto de vida e o capital começa a trabalhar junto. R$1.000 por mês parece pouco, e pode ser, dependendo de onde você está. Mas R$1.000 chegando sem esforço todo mês, durante décadas, crescendo com o tempo, é o primeiro tijolo de algo que não tem teto claro. O segundo tijolo é mais fácil de colocar do que o primeiro,
O terceiro, mais fácil ainda. E em algum ponto, a estrutura que você está construindo começa a sustentar você mais do que você a sustenta. É isso que eu quis te mostrar hoje. Não o número mágico que resolve tudo. A lógica do que acontece quando você tem capital parado no lugar certo, com paciência suficiente para deixá-lo, trabalhar. A pergunta do título tem resposta. Entre R$ 1.000 e R$ 1.333 por mês, numa carteira bem montada, sem esforço adicional, isentos de imposto de renda. Mas a pergunta mais importante é outra. O que você faz com o que sabe agora?